Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo com Cerealista, o podcast da ACERGS, Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, que tem também a parceria, a produção da Mídias, Comunicação e Marketing e a divulgação do portal Agronovas. Olha, o podcast Papo com Cerealista dá voz a influentes personalidades, protagonistas do agro, especialmente do segmento cerealista. E o episódio de hoje ele é muito especial porque a gente vai falar de um tema que é fundamental para o futuro do agronegócio, para a atividade hoje no Brasil, do campo a Brasília. Nós vamos falar da política no agronegócio. E para isso eu tenho aqui convidados que são altamente qualificados, podem falar com muita propriedade sobre esses assuntos, porque eles têm trânsito entre os cerealistas de seus estados, têm trânsito em ministérios, em secretarias importantes que definem assuntos importantes para o agronegócio, ou seja, são muito bem relacionados e têm informações privilegiadas que a gente vai tentar captar um pouco hoje essas informações. Ao meu lado, deixa eu dar as boas-vindas para o nosso parceiro. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, então eu vou falar com o Alceu Menegol, executivo da ACERGS, Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul, mais uma vez no nosso podcast. Bem-vindo, Menegol. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Eu diria que o Rio Grande do Sul está em festa hoje. Nós temos a satisfação de receber o segundo Congresso Cerealista, um momento ímpar para o agronegócio gaúcho e brasileiro. E mais ainda porque tenho a honra de sentar nessa bancada aqui hoje com os meus colegas que exercem a mesma função que eu, só que em diferentes estados. Então é uma honra para a gente estar aqui novamente ao teu lado, levando para o nosso pessoal conhecimento de alto nível, proporcionado por pessoas aí conhecedores dos mais variados temas. Tá certo. Do meu lado direito está aqui o diretor executivo da ACEBRA, Associação dos Cerealistas no Brasil, em nível nacional, o Roberto Queiroga. Tudo bem, Roberto? Bom dia, Rafael. Bom dia, Menegol, Luciano, todos os amigos aqui do bate-papo aqui com o Cerealista. Realmente é um prazer muito grande estar aqui no segundo Congresso Cerealista Brasileiro. Momento muito especial em função dos acontecimentos políticos e econômicos que estamos vivendo, que impactam direto e indiretamente o setor. Uma oportunidade única para a gente poder debater nesse palco aqui grandes temas aí relevantes para o setor cerealista. Tá certo. Também conosco o executivo da CEPAR, Associação dos Cerealistas do Paraná, que exerce também o cargo de diretor de negócios, projetos e parcerias da ACEBRA, o Luciano Markiewicz. Falei certo, Luciano? Tá certíssimo. Tudo bom? Bom dia, Rafael, Menegol, Roberto e a todos os nossos colegas aqui. É um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul e agora com o segundo congresso. É um prazer estar, participar e promover esse encontro tão importante para nós do setor cerealista. E num estado que é tão representativo assim para a CEBRA. Foi o segunda instituição. A primeira foi fundada pela CEPAR, logo na sequência a ACERGS fundou e depois nós fundamos a CEPAR. A CEPAR esse ano 21 anos, a ACERGS 20, é isso? 20, né? Exatamente. A CEPAR 2003. 21 anos agora e o próximo ano já encaminhamos para a maioridade, né? E a CEBRA o ano que vem, 20 anos. Perfeito. Chega aos 2.0 então a CEBRA. Exato. Olha, nós estamos aqui no Congresso Cerealista Brasileiro, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, gravando esse podcast com essas personalidades e temos também uma plateia muito qualificada. Aqui conosco tem o pessoal da WebSilos, da ViaSoft. Temos aqui, gente, nós vamos falar de reforma tributária, então nós temos o Carlos Parreira, que é o diretor jurídico da CEBRA, vai trazer temas importantes de interesse para o cerealista e também para o produtor rural. Nós estamos aqui também com o pessoal da AgroSafe, que é corretora de seguros, um tema tão importante, né? O seguro agrícola, o seguro rural. Daqui a pouquinho a gente vai estar também trazendo a qualidade com perguntas, né, gente? Fica à vontade para interagir, para falar um pouquinho, porque nós vamos passear aqui por reforma tributária, vamos falar também de linhas de crédito para financiamento, como é que está a realidade de cada estado, a busca de novos associados, são assuntos que nós vamos discutir. Mas eu quero começar, gente, também saudando aqui os nossos parceiros do podcast, né? Que tem grandes nomes do agro. Estou falando da Carpan, pioneira na fabricação de máquina rotativa de limpeza de grãos e de trilhadeiras, tecnologias para uma pós-colheita de qualidade. Focking. Conosco novamente a Focking, gerando soluções, integrando tecnologias desde 1947. A WebSilos, referência em assessoria técnica no segmento de pós-colheita e armazenagem de grãos. E olha, vem aí o Centro Internacional de Treinamento em Pós-Colheita e Inovações da WebSilos. Conosco também a Mídias, Comunicação e Marketing, que é especialista em produção de vídeos para o agronegócio. E lembrando
que a divulgação do nosso podcast é via portal Agronovas. Você pode acessar o www.agronovas.com.br ou ir direto lá no canal do YouTube, o @agronovasbrasil, ativa lá o sininho, recebe as notificações com os cortes, com os episódios, com os shorts, com muita informação sobre o segmento cerealista. Bom, gente, vamos começar falando da reforma tributária, tão importante. Eu vou começar com você, Roberto, pedindo o seguinte: quais são os pontos da reforma que você considera importante e quais são os pontos que podem trazer preocupação para o agro como um todo, mas especialmente para o setor cerealista? Perfeito, Rafael. Primeiramente, assim, é inegável a importância de uma reforma tributária. A gente vive aí numa coxa de retalhos regulatórios legislativos, muita burocracia, muito imposto, vários sistemas de compensações tributárias entre créditos, entre isenções, entre crédito presumido. Então, assim, é bom fazer uma faxina legislativa e regulatória. Então, sempre bem-vindo uma reforma tributária que vem, primeiro, para higienizar essa malha tributária que a gente existe e, claro, se possível, pagar menos imposto, que é isso que todo contribuinte deseja, que a sociedade necessita. A questão é que a reforma tributária, da forma que ela realmente está sendo concebida, ela está trazendo realmente simplificações tributárias, só que há uma preocupação de todo o setor, principalmente do agro, a régua que vai se colocar em relação à alíquota dos impostos que vão vir, que vão ser tributados, né? Porque realmente o setor rural, ele vem de uma esteira tributária onde ele tem um nível de alcance tributário diferente daquilo que está sendo posto por essa reforma. E é isso que nos preocupa, porque ninguém sabe qual vai ser a alíquota do IBS, do CBS, que são os impostos que vão consolidar todos os tributos federais e estaduais, o que traz uma preocupação para o setor. Primeiro, os insumos, né, que é a grande preocupação, principalmente dos cerealistas que trabalham com revenda de insumos. Como isso daí vai ficar dosado, quanto que isso aí vai representar de aumento do custo para o produtor, que ele vinha de uma esteira desonerada na atual sistemática. Então a gente não sabe qual vai ser o impacto disso daí para o produtor rural e aumento do custo de produção e eventualmente a sua rentabilidade. E o outro ponto com relação ao próprio produtor rural, uma vez que o produtor rural ele vai ser alcançado por imposto de IBS e CBS, o que não vinha acontecendo pela atual sistemática. Então existe uma preocupação por toda a cadeia produtiva do agronegócio, do tamanho da bronca que a gente vai ter aí nos próximos anos. Tá, deixa eu colocar o diretor jurídico da SEBRA, o Parreira, para falar um pouco, Parreira, qual vai ser o impacto direto para o cerealista? O que dá para acrescentar para o setor cerealista da reforma tributária? Olá, pessoal. Prazer estar fazendo parte aqui desse debate com vocês, né? A questão relacionada à reforma tributária no tocante cerealista, ela passa muito também por uma segunda atividade que o cerealista desempenha de forma recorrente aqui, que é a distribuição de insumos, né? As cerealistas que figuram aqui também como verdadeiros financiadores, né, agentes de financiamento dos produtores rurais, que vendem a prazo esses insumos e recebem depois os grãos como forma de pagamento desses insumos fornecidos, né, ela está sendo diretamente atingida por uma regra tributária que está constante do texto que está em votação no Senado, né, no qual cria-se uma diferenciação entre a tributação na venda para o produtor que é considerado contribuinte da IBS e CBS e para a venda realizada para o produtor considerado não contribuinte. Então, na ponta em que os insumos são comercializados com o produtor que é considerado contribuinte, que é o grande produtor, aquele que vai faturar, salvo engano, acima de R$3.600.000, né, por ano, esse aí ele está isento da cobrança do IBS e CBS. Então, quer dizer o quê? Quando for ele comprar o insumo com a cerealista, esse produto não vai ter incidência tributária, ele vai abrangido por uma regra de diferimento. O problema é, quando eu faço a venda para o pequeno produtor, que é aquele que precisa de maior incentivo governamental, que precisa estar cobertado aqui para ter competitividade dentro do mercado, ele vai sofrer a incidência do tributo. E o que é pior, esse tributo não é recuperável para o produtor não contribuinte, porque como ele é não contribuinte, ele não vai ter a esteira da não cumulatividade para ele fazer essa operação e recuperar esse crédito. Então a gente está onerando nessa ponta da cadeia o pequeno produtor rural. O problema por trás disso tudo aqui ainda, ele cinge-se de uma questão relacionada à isonomia tributária e livre concorrência. Em que termos? Os termos de que
As cooperativas, nesse momento, estão com um favor fiscal, um tratamento fiscal diferenciado, de forma que, quando a cooperativa vende para o pequeno produtor que é cooperado, ela pode vender sem incidência tributária. Então, além desse ônus que a regra prevista está criando, né, sobrecarregando o pequeno produtor, ela gera uma assimetria de mercado. Por quê? Porque se o pequeno produtor comprar da cooperativa, ele não tem a incidência. Agora, se ele vier comprar esse insumo da cerealista, ele vai ter essa incidência. Então, é um trabalho que a gente vem realizando aqui com apoio, capitaneado pelo Jerônimo, nosso presidente aqui na SEBRA, né? Temos tido bastante discussões e buscando apoio e tentando conscientizar os parlamentares, né, que essa regra precisa ser revista e que a gente precisa equalizar esses pontos, né, para que não criemos aqui um problema de mercado que possa alijar uma entidade tão importante quanto as cerealistas, que funcionam realmente como um ente de financiamento privado. E tem uma questão que eu acho importante, eu quero colocar o Menegol e aí também o Luciano nessa discussão, que tem a realidade, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina, tem muito pequeno produtor, tem pequenas cerealistas também, e se perde a competitividade, que é ruim para o agricultor lá no final, na ponta, né? Sem dúvida, e como bem diz o Parreira, nós somos financiadores do pequeno produtor, né? Há um investimento fortíssimo do empresariado na produção lá no campo. Esse cara que pega esse recurso conosco, ele precisa pagar lá na frente. Se nós tivermos problemas climáticos, por exemplo, como tivemos aqui no Rio Grande do Sul, como é que fica esse empresário que investiu tanto recurso no campo? Nós precisamos dessa isonomia, né, na reforma tributária, para que nós possamos acessar esses recursos de forma isonômica com os outros setores. Porque se nós temos aí uma função social do tamanho que temos, promovendo a produção da forma que temos, nós precisamos de um tratamento igualitário, né, sob pena de nós sucumbirmos frente a uma concorrência que tem um tratamento diferenciado que, mal comparando, vai tornar isso uma concorrência desleal, na verdade. Luciano, mesmo que a margem pode ser pequena dessa diferença, mas faz parte da competitividade ali na hora de fechar um negócio, né? Faz, porque assim, nós entendemos lá, nós do Paraná, das 10 maiores cooperativas do Brasil, 7 têm sede no Paraná. Então nós competimos com grandes cooperativas. A concorrência é acirrada. A concorrência é acirrada, e mesmo assim existe campo para todo mundo. E é bom para o agricultor, tá? O agricultor ele tem que ter a opção de escolher aonde ele vai comprar, onde ele vai entregar a sua produção, melhor preço, melhor qualidade. E nós estamos no mercado atendendo o produtor da melhor forma, levando crédito, levando assistência técnica, promovendo a tecnologia. Então isso não pode acabar, porque senão o agricultor acaba sendo refém de um momento só. E é isso que a gente não quer. E é por isso que as empresas estão até hoje trabalhando e oferecendo produto, serviço e qualidade ao produtor. Ô Roberto, e como a SEBRA está trabalhando essa questão lá em Brasília para pressionar, para se conseguir essa isonomia na reforma tributária? É importante deixar claro, Rafael, que a gente avançou bastante no texto, né? Porque da forma como o texto, como as propostas estavam tramitando dentro da Câmara dos Deputados, ainda que o texto oriundo do Executivo ele tenha vindo positivo, nas discussões, a gente sofreu grandes problemas ali com relação a essa questão da concorrência e houve um esforço muito grande político, com uma base parlamentar e um bom entendimento de outros players, inclusive aqui a gente tem que deixar claro que a gente entrou em um bom entendimento com as próprias cooperativas também, onde a gente reconhece o papel das cooperativas com relação aos seus trabalhos, mas que não pode haver uma assimetria, porque senão, aquilo que o Luciano Menegol falou, quanto mais players no mercado para competir pelo produto do produtor rural, melhor, né? Quanto mais players, melhor. Então, havia uma discussão muito grande, onde a gente teria uma assimetria muito maior, né? A gente conseguiu avançar dentro das discussões, dentro do grupo de trabalho da reforma tributária, uma sensibilidade, inclusive, pela própria Frente Parlamentar da Agricultura também, que havia essa assimetria, e a gente fez várias correções no texto para tentar minimizar esses efeitos. E hoje, realmente, aquilo que você complementou, a diferença ela é pequena. E eu, do ponto de vista estratégico, tenho duas preocupações. Uma, claro, que essa diferença a gente resolva do ponto de vista político dentro do Senado, no novo relatório, mas mais ainda que a gente não tenha nenhum retrocesso daquilo que a gente conseguiu conquistar na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, se for aprovado o texto como está hoje, foi aprovado na Câmara, não está ruim para cerealistas. Não, nós estamos
Daí o Parreira pode complementar, nós estamos num nível de concorrência bem similar. A questão é que há uma pressão para a gente retroceder com relação àquilo que estava sendo proposto dentro da Câmara dos Deputados. Uma quebra de braço. É uma quebra de braço. Mas assim, a gente tem uma interlocução muito positiva com a Frente Parlamentar da Agricultura, com a própria OCB também. É claro que cada um legitimamente defende determinados pontos, isso faz parte da política, mas na ponta final é o produtor rural, Rafael. E nesse caso, o produtor rural, o que ele prefere? Ele quer apenas um sistema funciona para ele ou que ele tenha vários sistemas funcionando e brigando para prestar um melhor serviço para eles. Então, se é para defender produtor rural, é melhor defender que vários players possam trabalhar em prol do produtor rural. Acho que é importante complementar, né? Como o Roberto falou, não estamos aqui querendo antagonizar cerealista e cooperativa, longe disso. Acho que o mercado tem espaço para os dois segmentos, né? Funciona em relativa harmonia, né, no cenário atual. E para a realidade, só acrescentando, para a realidade do Brasil hoje, onde o produtor necessita de uma assistência técnica competente, onde os órgãos, no Rio Grande do Sul a gente tem a matéria que é muito importante, só que não se tem braço para atender todo o estado, é fundamental ter cooperativa, ter cerealista, e esse trabalho é muito importante. É justo, gera uma competição sadia. Hoje, o sistema tributário, da forma como está, apesar de todos os defeitos que ele contém, nesse aspecto ele está equalizado. Por quê? Porque a cadeia é igual para todos os players, né? O que a gente está discutindo aqui agora é só uma questão de diferenciação de tratamento para que eu não tenha vantagens relativas no tratamento só em decorrência do agente que realiza a operação, entendeu? Então a gente está tentando trabalhar nas frentes do Senado para deixar esse texto equalizado. Quando eu olho em termos de carga tributária, ela está equilibrada. O problema todo é realmente todos os meandros que envolvem essa apuração e que pode abrir espaço para algum tipo de divergência, alguma interpretação um pouco mais alargada e que pode, sim, prejudicar o mercado como um todo. Tá certo. Eu sei que o Lucas Pacheco, que é da ViaSoft, a ViaSoft recentemente, né, Lucas, teve uma reunião só sobre esse tema, né, sobre reforma tributária, que é um tema que interessa todo o comércio, a indústria, enfim, todos os segmentos, assim como o agronegócio. O que dá para acrescentar, Lucas? Isso, na realidade a ViaSoft realiza um evento, né, para todos os seus clientes. Ela convida com temas pertinentes ao que está acontecendo no mercado atual, levando tecnologia e também alguns temas que estão sendo debatidos. Isso aconteceu o mês passado, então a maioria dos nossos clientes foram lá na nossa cidade sede, que é Pato Branco, no Paraná. Mas eu teria uma pergunta aqui mais relacionada aos produtores rurais, né? Eu percebo que, principalmente no sul do Brasil, o produtor ele tem uma dificuldade muito grande de gestão, de controles e de fazer a gestão da forma que tem que ser feita, né? Tratar a propriedade rural como empresa. E eu vejo que, em termos tributários e também fiscais, né, cada vez mais vem sendo fechado o cerco do produtor. Nota fiscal do produtor eletrônica, livro caixa e agora a reforma tributária. Como que a SEBRA ou a SERGS, eles pretendem contribuir com o produtor nesse aspecto? Ele vai ter que se organizar no caráter de gestão, né, dentro da sua propriedade. Como que isso pode impactar a cerealista, até a revenda de insumos, né, lá na frente, se ele não se organizar, porque de repente ele pode pagar por algo que ele não está bem preparado para assumir essa reforma tributária, né, como produtor. Como que a SERGS vê isso e como que a SEBRA também pode contribuir lá na ponta no produtor para que não impacte nas cerealistas, né? Talvez, quem pode responder? Eu posso iniciar, Lucas, até, porque, assim, um exemplo, nós do Paraná, da CEPAR, nós somos membros da comissão do CRC, comissão dedicada ao contabilidade no produtor rural e do agronegócio. Então, nós também fizemos um evento agora, recente, você estava presente também, né, junto com os contadores, porque o que é importante? É importante nós trazermos os contadores, que são os prestadores de serviços para os produtores rurais. E a profissionalização, o andamento de que o produtor tem que entender que ele é uma empresa, precisa ser levado através da contabilidade, através da questão jurídica, da questão contábil. Então, é muito importante. E dentro dessa comissão, que nós da CEPAR fazemos parte, trazer informação ao produtor e trazer também informação ao contador. Então, tem que existir uma profissionalização. A gente sabe que é gradativa, ela não ocorre da noite para o dia. No Paraná, e acho que a maioria dos estados, a partir de janeiro, a gente precisa já ter
ter a nota fiscal eletrônica do produtor rural, então é um passo importante para o produtor, ele precisa se atualizar. Então, essa aproximação das empresas é de fornecer e de fomentar a informação. A gente precisa informar, falar para o produtor, existe isso, vocês precisam se adequar. Quanto melhor a adequação do produtor, melhor para as empresas. Então, é um elo, né? Então, é o produtor, é empresas e é governo. São os 3 elos que a gente precisa fechar. Então, é muito importante, o sistema é importante, toda essa contribuição. Luciano, se eu puder complementar, Claro. né? Acho que também a gente tem que mencionar, né, que no Paraná, principalmente, e esse grupo está estendido para toda a SEBRA, a gente tem um grupo tributário contábil bastante ativo e a gente tenta antever essas principais alterações, né, e tentar mastigar e levar isso a conhecimento realmente do nosso público geral. E quando necessário, o Luciano e o Roberto sabem disso, né, a gente já aciona os canais em Brasília, em Curitiba, onde se faz necessário, né, para poder trabalharmos essas frentes. Né. Foi assim com assuntos relacionados a PIS e COFINS, é assim relacionado ao assunto da nota fiscal eletrônica, né? A gente fez até uma consulta tributária para orientar os associados com relação à adoção no estado do Paraná, né? Então é um grupo bem ativo e que tenta agir proativamente para trazer esse suporte para os associados. Esse formato que a gente tem para trabalhar com o produtor, inclusive, propicia que essas informações cheguem para o produtor, né? Porque nós temos uma força de trabalho muito grande que trabalha a partir da cerealista vinculada ao campo, entregando tecnologia para a lavoura, mas também levando a informação no aspecto contábil, etc. Né? Então, isso até é um diferencial interessante. Eu costumo dizer que nós precisamos olhar esse empresariado com muito bons olhos. Porque, veja bem, apesar das assimetrias tributárias que nós temos, nós conseguimos rentabilizar as nossas empresas, né, crescer na mesma proporção que a concorrência, de uma forma gradativamente, de uma forma sustentável, por assim dizer. Né? Costumo dizer que com os pés no chão, todo mundo cresce. E nós, então, mesmo tendo todas as diferenças, pagando os impostos que pagamos, pagando imposto de renda sobre o lucro lá na frente, né? Empregando o volume de pessoas que empregamos, emprestando o dinheiro que emprestamos para o produtor, com os barter, ainda assim conseguimos crescer. Tem que valorizar esse empresariado. Bom, deixa eu, por favor. Não, só complementar, porque nessa discussão da reforma tributária, a gente tem que pensar que o produtor rural, acima de 3 milhões e 600, ele vai ser produtor contribuinte. Se ele não tiver organizado do ponto de vista contábil para se creditar na compra de insumos, ele vai pagar mais imposto no final. Então hoje essa necessidade dele ter uma gestão interna de entradas, ele vai monetizar esses créditos tributários. Hoje ele não faz isso, porque o insumo ele não está trazendo imposto e ele não paga imposto na saída. Ele vai precisar ter essa gestão tributária. Então a gente vai estar muito aliado ao produtor rural para dar as informações que precisa com esses sistemas aí que estão à disposição do produtor rural. Até, Roberto, para a gente mais ou menos encerrar essa questão da reforma, eu ia aproveitar o Luciano, que é contador também, né, Luciano? Sim. Aproveitando essa sua expertise, você acredita que o produtor rural hoje ele está preparado para essa reforma tributária ou como ele deve até se preparar, já adiantando isso? Eu acho que, como o Roberto mencionou, até então ele não tinha o viés da tributação nos insumos, também não tinha, a não ser o Fundo Rural e as obrigações ali de previdenciárias. Agora sim, agora é um fato importante, porque o produtor ele vai ter que entender o que é melhor, ele ser contribuinte acima de 3.600, que é obrigatório, e abaixo disso ele é optativo, então ele pode optar ou não. Qual que é a melhor conta? O produtor tem que saber fazer a conta. E junto com isso, as empresas vão ter que estar preparadas para falar para ele, olha, se você comprar insumos, você vai ter um crédito, você vai poder abater junto todas as questões. Como que fica isso? Então é importante, eu acho que o produtor ele precisa estar mais próximo dessa realidade tributária que vai acontecer. Isso através dos contadores, isso através das empresas, isso através dos sindicatos rurais, das federações da agricultura, que são muito importantes e têm esse caminho e esse conhecimento para poder informar ele. E nós como associação e nós como empresas, nós precisamos ter o conhecimento para poder repassar ao produtor. E é isso que a SEBRA, isso que a SERGS, a CEPAR e todas as nossas instituições fazem, é repassar o conhecimento. As empresas têm que saber como que é a tributação. Dessa forma, eles vão poder auxiliar melhor o produtor. O nosso produtor, ele
no estado, nos nossos estados aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma mescla, né? Alguns empresários maiores e a grande maioria é de médio e pequeno. Então, esse médio e pequeno ele vai ter que conhecer. Né? Então, junto com os seus contadores, junto com os seus filhos, junto com quem está vindo, ele vai ter que sentar e entender. E as empresas têm que estar preparadas. Isso é o nosso papel fundamental, junto com, como o Parreira comentou, sobre a nossa gestão tributária. Nós temos um grupo desde 2004, então um grupo de 20 anos já que movimenta a questão tributária, orienta os diretores e transmite as informações da melhor forma para os nossos associados. E aí promovemos um debate extremamente saudável para o conhecimento das empresas. Uma última pergunta aqui da área de reforma tributária, Eduardo. Em relação a grupos familiares, tem algo nesse sentido ou é tratado todos como pessoas físicas, digamos assim, isoladamente? Né? Que tem muito grupo familiar dentro das empresas, né, agropecuárias. Acho que o Parreira pode complementar da melhor forma. Claro. Bom, o grupo familiar, né, se ele não tiver uma roupagem jurídica, né, constituir uma PJ efetivamente, né, ele vai ser considerado individualmente como um produtor individual, né? Você não tem uma tratativa tributária específica para isso, né? Um agrupamento de pessoas físicas que tem um tratamento diferenciado. Agora, com a mudança tributária, pode ser muito interessante ele considerar se transformar numa PJ efetivamente, para viabilizar realmente a recuperação dos créditos, essa realização tributária, como o Roberto mencionou, né? Porque a comercialização dos grãos daí estaria sujeita à tributação, ele vai receber um valor maior pela venda do grão, porque tem o valor do imposto embutido, né? Mas aí tem todas as obrigações tributárias acessórias que ele precisa cumprir e fazer as compensações necessárias. Tem uma questão pode ser política também um caminho também. para uma holding. Roberto. Tem uma questão política ainda, né? Porque essa reforma tributária do consumo, do IBS e CBS, é uma primeira parte da reforma tributária. Próximo ano, já estão fazendo as gestões da reforma sobre a renda. E na reforma sobre a renda, aí entra imposto de renda, entra sucessão, entra herança, entra uma série de outros temas que está brilhando nos olhos do governo na área econômica, né? Todo mundo sabe que o governo está precisando resolver essa questão fiscal dele, que eu acho que as famílias, os grupos econômicos têm que começar a se organizar e se antecipar em algumas posições para o que possa vir. Porque depois que está implementado, não adianta correr atrás do prejuízo, né? Então, acho que é muito importante essa discussão, está dentro das empresas e está dentro das famílias. Até porque se fala muito, né, da reforma do ITCMD também, né? E também tem que haver o planejamento sucessório também já dentro dessas análises. Perfeito. Gente, reforma tributária dá um podcast, tá? Vamos seguir aqui nos assuntos, porque a gente tem muita coisa para falar. Eu queria entrar agora em linha de crédito para o segmento cerealista, né? Roberto, o que se existe na prática hoje e o que está se buscando? A linha de crédito hoje disponível para o setor são linhas de mercado, né? Nós tivemos em alguns momentos da história da Associação de Cerealistas, a gente conseguiu ter acesso a recursos com subvenções do governo do Tesouro. Né? Isso daí foi no PCA Cerealistas, foi em outros programas que teve no primeiro governo da Dilma também, que a gente conseguiu uma linha de crédito especial. Só que o colchão não está dando para o governo disponibilizar tantos recursos aí. Até o crédito rural oficial hoje está cada dia menor e atendendo menos o conjunto do agro. Nós não temos acesso ao crédito oficial, né, que é aquele crédito que tem a equalização de juros pelo Tesouro Nacional. Né? Então, por exemplo, se a Selic está lá 14,5%, 15% e o produtor rural está pagando 8%, o governo está pagando essa diferença. Como nós somos empresas, nós não temos acesso a esse crédito, sendo que nós não temos a rentabilidade como prestadores de serviço e como armazenadores, por exemplo, para poder suportar uns juros desse tamanho, de 15% ao ano. Nós não conseguimos trazer esse custo para os negócios das cerealistas. Então a gente está buscando algumas parcerias, inclusive com recursos fora do país, com juros melhores, aí tem a questão cambial que a gente realmente tem que suportar, fazendo alguns tipos de hedge e de controle. Então a gente está ampliando a nossa discussão para mecanismos privados, porque entendemos que não adianta a gente sempre correr atrás de crédito oficial, sendo que o governo não tem hoje dinheiro nem para fazer o que ele precisa fazer dentro da atual regulação. Então,
pedir para que o novo entrante entre dentro desse crédito oficial é dar murro em ponta de faca. Então a gente está mudando a nossa estratégia, realmente fala assim, bom, já que não conseguimos o crédito oficial, vamos a mecanismos de mercado, inclusive fora, aqui no Brasil e fora do Brasil, através de agentes financeiros nacionais, para tentar diminuir o máximo o custo do dinheiro para aquisição de armazéns, por exemplo. Eu acho que essa questão de nós estarmos fora do Manual do Crédito Rural, que não nos dá acesso a crédito oficial subsidiado, né? Isso, no final das contas, é diferencial competitivo. Né? Como diz o Roberto, como está curto o recurso, né, para o governo canalizar, mesmo para essas regulações que já existem, a tendência é que haja aplicação de juros de mercado para todo mundo. E aí está tudo certo. Né? O importante é que nós trabalhamos dentro da mesma métrica dos demais. Né? Porque se um ente cooperativo, por exemplo, capta com 3%, 4% para fazer um armazém, nós temos que buscar no mercado a 8%, a 10%, sabe lá quanto? O payback é muito longo, o retorno desse dinheiro não paga nunca. Né? Já que, especialmente porque o preço do produto que nós trabalhamos é ditado de fora, lá de fora para dentro do país. Né? As commodities, quem diz é o mercado internacional. Então nós não conseguimos acompanhar, tendo que usar recursos próprios para investir. Não tem outra forma. Para usar recursos próprios, o que acontece? É sacrifício de fluxo de caixa. Né? Então, obviamente, quem investe trabalha com risco calculado, né? Mas a capacidade de investimento fica bem menor daquilo que a gente precisa. Até porque a produção cresce num volume muito mais rápido do que nós conseguimos edificar obras, né? Para armazenar esse produto. Mas mesmo assim, né, Menegal, a gente esteve recentemente lá no Grupo Vaccaro fazendo um alto investimento em indústria, o pessoal está se virando. Se virando porque é necessário. É necessário. A cada 10 anos dobra a produção. Onde é que nós vamos botar esse produto? Nós costumamos usar os caminhões como extensão dos armazéns, né, para levar para o porto. Então isso é uma necessidade. Nós precisamos investir, de algum lugar tem que sair o recurso. Mas, como eu disse anteriormente, o pessoal trabalha de forma muito estudada, um projeto muito bem estudado, para evitar qualquer dano na estrutura do grupo de negócios, né, em função do investimento necessário em estrutura física. Perfeito. Deixa eu colocar aqui a Josefina Camargo da AgroSafe, que também trabalha, o seguro rural é uma forma também do produtor se defender de tudo isso, tem a questão do financiamento. Queria que você acrescentasse informações aí nessa discussão tão importante com linhas de crédito. Primeiramente, bom dia, né? Bom estar aqui com vocês. Menegal, tem uma pergunta para fazer para vocês todos, representantes dos cerealistas. Como que vocês enxergam que o seguro pode ajudar nessas aquisições de crédito, principalmente para a liberação do fluxo de caixa? Porque hoje, além do seguro rural, nós também temos muitas modalidades de seguros que a gente fala seguro garantia, o seguro de crédito propriamente dito, e também temos o seguro que chama uma pólice chamada adiantamento ao fornecedor. Então, pensando em tudo que vocês estão falando aí, nós da área de seguro temos muitas possibilidades, principalmente para liberar esse fluxo de caixa de vocês. Eu gostaria de estender essa pergunta para vocês, como as empresas atuam com as apólices de seguro para a liberação desses fluxos de caixa e também para a aquisição desses créditos. Eu não falo assim com 100% de propriedade, mas eu acho que está muito vinculado ao preço do dinheiro, né? Porque a captação está muito condicionada a quanto eu vou pagar por esse dinheiro, né? Então, mas são mecanismos que vão surgindo e com certeza vão ajudar. A questão é nós expandir o conhecimento, a informação sobre essas linhas para a base, né? E nisso as entidades têm papel fundamental porque as empresas que fornecem esse tipo de serviço normalmente têm uma dificuldade de chegar em todas as empresas. E nós estamos aí como um canal para chegar, né, e para vender, por assim dizer, a oferta de serviço. Mas está muito vinculado ao preço do serviço, né? Luciano, lá no Paraná. Eu entendo que é um pouco cultural, porque o produtor rural, quando ele vai buscar um crédito oficial, obrigatoriamente ele tem que fazer o seguro. E quando ele vem na empresa, o produtor rural ele acaba não fazendo o seguro do restante. Então, isso nós falando de produtor rural. O oferecimento do crédito ao produtor rural devia estar condicionado a um seguro para as empresas. As empresas precisam se segurar. Por quê? Algumas regiões, obviamente, a gente sabe que vai dar safra. Agora, quanto mais ou menos é a variável, né?
Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, quantos anos, né, já seguido, alguma dificuldade, no Paraná também, dificuldades, Mato Grosso, dificuldades, e a gente vê o produtor acuado no momento de pagar, e as empresas no momento de receber. E, obviamente, as empresas cumprem com seus contratos, pagam e recebem e exportam a produção. Então, é um pouco cultural. Nós precisamos, através das associações, criar um mecanismo, e a gente está fazendo isso através das parcerias, né? A AgroSafe é uma parceira nossa, que é uma parceira do Plano Nacional do Seguro Cerealista, já desde o início, desde o ano passado, que a gente formou esse grupo para poder levar o conhecimento para o empresário. O empresário ele tem que ter todas as possibilidades, esse é o nosso tema. Todas as cartas na mesa, e ele vai entender, tem que entender, e ele tem que falar assim, isso é necessário para a minha produção. Porque tem seguros, obviamente, que não se aplica a ele, mas outros sim. Então a gente precisa levar todas as possibilidades, todos os conhecimentos para ele poder oferecer ao produtor rural e colocar isso dentro de um pacote, né? Então como o Menegal comentou, né, sobre o custo do dinheiro, ele se torna barato quando você precisa. E ele se torna caro quando você não usa, mas o produtor tem que entender que é uma garantia para ele, e a empresa também tem que entender que é uma garantia para a empresa, para que toda a cadeia seja favorecida e não tenha essas diferenças. Então, o conhecimento é o primeiro passo, e é isso que a gente está fazendo, levando o conhecimento através das parcerias. Eu diria que o empresariado hoje recebe uma gama tão grande de informações, de oferta de produtos e serviços, que ele não consegue fazer o filtro. E é por isso a importância, né, de entidades como as nossas, para que a gente possa então fazer aquela primeira interpretação, né, e aí estender. É interessante, nós vamos avaliar enquanto executivos, isso realmente é interessante. Vamos colocar sobre a mesa para uma avaliação da diretoria e gradativamente vamos crescendo na discussão. Josefina, deixa eu aproveitar, falando em custo do dinheiro, né? O que a corretora tem hoje de oportunidade para o segmento? Quanto é que está o custo desse dinheiro num cenário hoje que a gente sabe de juros altos, né? Quando a gente fala para o empresário, vamos falar para as empresas cerealistas, um dos seguros que a gente pode trabalhar é um seguro bem restrito no mercado, então, puxando um pouquinho aqui, são corretores especialistas que conseguem posicionar essas empresas no mercado hoje, nossos parceiros. Seguro de crédito, a gente pode trabalhar com faixa de 1,5% a 2% de uma apólice de seguro referente ao valor que está buscando. Quando a gente fala de adiantamento ao fornecedor, a gente está falando de uma taxa de 0,2%, 0,5%. São taxas muito baixas. Tem todo um trabalho para fazer análise de crédito, capacidade, tudo isso. Mas fora isso também, gostaria de falar para vocês, a gente tem algumas apólices hoje que podem ser emitidas, que chama RC. Então, para liberação de fluxo de caixa, por exemplo, quando muitas vezes o crédito está caro, eu preciso usar o meu fluxo de caixa, a gente tem garantias trabalhistas, que é um seguro que a gente sabe que tem esses processos, garantias judiciais fiscais. Em vez de fazer aqueles depósitos que pese, coloca uma apólice de seguro. E aí a gente trabalha nessa taxa de 0,5, 0,7, às vezes alguns valores fixos também, que em vez de fazer esses depósitos caríssimos lá, fica esse dinheiro no fluxo de caixa para fazer essa movimentação. Então, depende da linha de crédito, linha de seguros, as taxas podem variar de 0,2% a 2% hoje das apólices de seguro. Perfeito. E aproveitando, Rafael, a Josi falou um ponto muito importante, corretoras especializadas. Então, nós dentro do grupo da SEBRA, nesse Plano Nacional do Seguro Cerealista, nós temos duas corretoras, a AgroSafe é uma delas, e a gente, e sempre parceira, eles são especializados no seguro do agro, tanto para a empresa quanto para o produtor. Isso é muito importante, porque a seguradora a gente sabe que tem várias, né? Então, um portfólio da seguradora é muito grande, mas a seguradora especialista no assunto agro, no empresário agro é muito importante. Então, por isso que nós canalizamos a informação, trouxemos essas empresas que têm uma capacidade técnica, têm uma capacidade de trazer benefícios às empresas. Então, é um caminho que a gente seguiu e a gente entende que esse é um caminho coerente dentro do mercado, trazer quem entende para falar com os empresários. Eu não sei como é que está a situação do Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, mas aqui no Rio Grande do Sul nós enfrentamos um problema seríssimo para fazer seguro de unidades, né? Os grandes grupos seguradores, quando chegou na hora de renovar as apólices, não queriam mais renovar, né? Não sei como é que você está vendo isso, né? Como é que, porque a gente está meio que órfão, né, dessa questão, e é tão importante, né, para nós, né? Essa pergunta é importantíssima. A gente sempre é uma questão que o pessoal tem muita dúvida. Menegon,
O que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando a gente conversa com as companhias, o que acontece? Muitas são estrangeiras. Elas viam o Brasil como um país de baixa catástrofes. Então, se a gente olhar os últimos 5 anos, tem acontecido muita coisa no Brasil que não acontecia. Enchentes, só furacão que ainda não aconteceu aqui. Mas muitos vendavais, muita seca, muita enchente. Então, isso externaliza também, já vai para fora. Então, eles começam a olhar o Brasil de uma forma diferente, como eles não viam antes. Mas o ponto principal que a gente fala de posicionamento hoje, onde elas estão saindo desse segmento, é como as empresas hoje estão posicionadas. Porque muitas empresas hoje, cerealistas, vamos falar de property, nós chamamos, tá? De uma maneira geral, não tem os protecionais necessários que a gente precisa. Então, ela não ter os protecionais, que são os itens de segurança, tá, gente? Então, hoje elas querem um seguro, só que não tem o mínimo de segurança que a seguradora exige. Então, o que ela fala? Vamos trabalhar durante o ano para que vocês vão... exemplos, tá? Itens de incêndio, algumas coisas que são muito propícios a acontecer aquele risco. Algumas empresas elas não querem nem fazer esse plano de ação para os próximos anos. Por isso que a gente, como experientes no mercado, a gente consegue explicar para vocês por que está ficando caro, por que houve a negativa, como a gente reposiciona. Às vezes a gente não consegue aquelas coberturas de 100% do necessário, a gente traz alguma solução. Mas o mais importante hoje estão nas duas pontas, tá? A companhia, as seguradoras querem posicionar o seguro para vocês, elas não estão negando, até porque a gente tem bastante empresas, aqui no Sul bem pouco, né, mas a gente tem bastante empresas que a gente posiciona, mas o ponto principal está no que as empresas estão oferecendo hoje de minimização de risco para as companhias. Por isso que o nosso posicionamento para vocês e fazer um trabalho bem feito de estudo, uma consultoria dessas apólices, eu acho que hoje é um ponto mais importante. Bom, aprofundamos linhas de crédito para o setor cerealista, para o agronegócio como um todo. Vamos entrar um pouco agora nos temas ligados às associações, à realidade dos estados, à presença das associações, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, com os nossos representantes aqui, mas antes eu tenho que falar de quem sustenta aqui o nosso podcast Papo com Cerealista, o podcast da SERGS, da Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul. E aí eu falo da Carpan, referência em fabricação de máquina de limpeza de grãos no Brasil, é pioneira na fabricação da máquina de limpeza rotativa, tem também a maior linha de máquina de limpezas do Brasil e a maior da categoria, e ainda é pioneira, largou na frente na produção das trilhadeiras no Brasil. E traz um lançamento, agora a máquina tradicional AML 260, com capacidade de pré-limpeza de 340 toneladas hora e de pós-limpeza de 260 toneladas hora. Máquina de grande capacidade de limpeza para espaços limitados. Carpan Agroindustrial, inovação em constante evolução. Foquin. Olha, a Foquin revolucionou a irrigação no Brasil. Para garantir a máxima produtividade, isso independente de clima, né? A Foquin oferece tecnologias avançadas em irrigação, desde pivôs perfeitos, com todo o pacote tecnológico para a agricultura familiar, até o Max 12, que é o maior pivô de irrigação do mundo. Cada solução é desenvolvida pensando no aproveitamento inteligente de recursos hídricos e energéticos, com inovação e exclusividade. A Foquin é a única empresa no mundo que oferece em seus equipamentos de irrigação a tecnologia do alinhamento contínuo, garantindo uma irrigação mais uniforme e eficiente. A agricultura de precisão é com os pivôs de irrigação da Foquin. WebSilos, você conhece a WebSilos? Referência em assessoria técnica em pós-colheita e armazenagem de grãos, fundada pelo Eduardo Monteiro. A WebSilos é mais que um centro de treinamento, é a parceira que acompanha cada etapa do seu processo, com soluções que maximizam a eficiência da armazenagem e impulsionam suas unidades em um caminho seguro para o crescimento. Com uma equipe de especialistas, a WebSilo atua em 14 estados do Brasil, também no Paraguai, oferecendo equipes de gestão, conservação de grãos e tecnologias de ponta. São mais de 2.000 alunos e 100 empresas atendidas. Confiança e inovação são a nossa marca, falei da WebSilos. E também conosco a Mídias Comunicação e Marketing, produtora de vídeos para o agronegócio, documentários, vídeos institucionais, comerciais de TV, vídeos de produtos, webséries, coberturas de evento. São 20 anos de grandes trabalhos para grandes marcas do agro. Mídias, Comunicação e Marketing, produtora especializada em vídeos para o agronegócio. Vamos entrar nas demandas estaduais agora. Vamos falar um pouquinho da agenda. Eu sei que a SERGS até divulgou na Expo Inter a agenda de reivindicações. O que está se pedindo aqui em nível de Rio Grande do Sul, Menegol? É um lote de coisas, na verdade, né?
Isso passa por crédito, passa por porto. Nós temos um problema histórico aqui no Rio Grande do Sul com o porto, porque o porto do Rio Grande, que nos atende em sua maioria, né, está na mão da concorrência. Então nós temos dificuldade para acesso, né? Mas nós temos muitas demandas que vão sendo corrigidas ao longo do tempo. Pegando um gancho, por exemplo, aí com o pessoal do seguro, com a Josi, nós trabalhamos muito forte. Durante 10 anos aproximadamente, nós trabalhamos na questão de uma normativa para unidades armazenadoras no que diz respeito a combate a incêndio, né? Então, 10 anos trabalhando, conseguimos finalmente trazer para dentro do setor uma normativa que trazia efetividade nos equipamentos instalados e deixava de ser tão oneroso, né, de forma desproporcional, sem necessidade. Esse trabalho que nós fizemos, por outro lado, trouxe um conflito com o setor segurador. Voltando um pouquinho, né, para pegar o gancho, porque daí as seguradoras não aceitam a normativa que os bombeiros aprovaram. Então, são as dificuldades que nós temos no dia a dia, né, para dar segurança jurídica para as empresas e para permitir que lá nas pontas desenvolva o seu trabalho com mais qualidade e esbarra, às vezes, em mecanismos que lhes tira a proteção. Então, são os conflitos que nós vivemos no dia a dia. Luciano, lá no Paraná, algo específico do estado? Tem muito pontual, né? A nossa maior dificuldade no início era nos apresentar e falar quem nós somos. E isso nós conseguimos avançar. Então, hoje, nas discussões do Estado, nós somos ouvidos e participamos. É um trabalho muito forte, junto com as lideranças do Legislativo, Executivo, governadores. Então, o nosso setor no Paraná, ele é ouvido, né? É assim nos outros estados, é a voz que nós temos ali na SEBRA também, a nível federal. Nós temos porto, nós conseguimos há muito tempo atrás uma entrada no porto de regularização. Então, as empresas tinham uma participação, porque lá nós temos um silo público e nós defendemos a permanência do silo público do governo do estado. Então, as empresas têm acesso a essa oportunidade de logística. Além de, lógico, de ferrovia, tem se falado muito da nova Ferroeste, que vai chegar até Chapecó, que vai chegar até Passo Fundo. Esse projeto é um projeto encampado pelo governo do estado de melhoria, de ampliação. O que para sair do papel? Falta tirar um pouco da burocracia, né? É muita burocracia para um processo que talvez faça mudar a logística, o modal do Brasil, né? Então nós estamos falando de transporte de caminhões, né? Nós saímos do Mato Grosso do Sul, toda a safra ela passa pela BR-277 que cruza o Paraná. E paralela a isso, nós temos uma ferrovia que é subutilizada. Então nós precisamos melhorar a malha ferroviária para levar até o porto, ampliar a capacidade do porto. Então, tudo isso, e isso tudo reflete no preço da commodity para o produtor. Então, o preço é porto interior, o quanto você gasta de logística, de que forma que você gasta. Isso está muito próximo. Então, a CEPAR, ela tem essas demandas, né? De infraestrutura, tem demandas tributárias junto ao governo do estado, mas a questão tributária é um pouco mais ampla, né? Mas o que interfere, o que diz respeito ao estado, a gente tem muito disso. E todas as outras demandas também que a gente tem pontuais, muito do dia a dia, né? Então nós atendemos de forma que as demandas vão surgindo, mas a gente tem esse trabalho. Essa questão, perdão, só para pegar um gancho Claro. que fala o Luciano, nessa questão de ferrovias, né, seria o melhor dos mundos para nós aqui também, né? Só que isso inevitavelmente tem que passar por recurso privado. O governo não tem dinheiro para botar, né? Bom, Roberto, deixa eu entrar em Brasília agora. Como é que está a presença da SEBRA e dos cerealistas nas câmaras setoriais, lá nos ministérios? Como é que está essa participação da SEBRA? A SEBRA, nesses 20 anos aí desde de 2005 que ela surgiu, ela começou a ocupar espaços dentro de câmaras setoriais, no Ministério da Agricultura, aí teve Ministério de Transportes, no próprio Senatran também, na Secretaria Nacional de Trânsito, para tratar de composições rodoviárias, que são esses custos indiretos aí que acaba impactando na margem do produtor rural e das próprias empresas cerealistas também nos fretes. E nós participamos da Câmara Setorial do Milho, de Soja, Câmara de Culturas de Inverno, Feijão, Câmara de Crédito, Câmara de Seguros, Câmara de Insumos. Então, são ambientes
do governo, com participação de entes do governo, né, principalmente no Ministério da Agricultura, com vários setores e várias entidades, onde são levantados problemas e discutidas soluções. Aquilo que for de competência regulatória do próprio Ministério da Agricultura, nós mesmos endereçamos isso para que seja encaminhado para o ministro e seja resolvido. Então é um fórum de discussão que dá voz às entidades. E a SEBRA tem assento nesses fóruns para poder levar as suas questões e endereçar as suas soluções. Então é muito importante essa participação. E quem alimenta a SEBRA são as entidades estaduais. Porque como nós ficamos em Brasília, nós não estamos sabendo o que está acontecendo na ponta. Então são essas entidades estaduais que vão nos surpreender. A Câmara Setorial do surpreendendo. Trigo é o pessoal do Rio Grande do Sul, do Paraná. No Rio Grande do Sul, do são os Paraná, produtores. exatamente. Aí temos um problema de logística lá do nascimento da Ferrogrão. Aí o pessoal do Mato Grosso vai lá e diz, olha, tá aqui, tá embaçado aqui, tá. Aí a gente vai encaminhando essa discussão. Por exemplo, na Câmara de Infraestrutura e Logística também, que existe lá no Ministério da Agricultura. Além dessas discussões entre os ministérios, nós também participamos de audiências públicas no Congresso Nacional, onde existem temas relevantes aí sobre alguns projetos de lei que podem impactar direto ou indiretamente o nosso setor, onde a gente também, nós somos convidados também para palestrar, para participar, para trazer a visão do setor cerealista nesses ambientes. E deixar muito claro também, Rafael, que assim, a SEBRA, ela foi muito atuante em várias discussões legislativas, onde existem digitais nossos lá em textos legislativos que foram produzidos pela nossa assessoria mesmo, onde a gente conversou com deputados, senadores, né, mobilizando nossa atividade legislativa lá, nossos parlamentares, para poder promover emendas ou então relatórios que eles estão produzindo em determinados projetos de lei, medidas provisórias, onde a gente apresenta emendas também para poder levar as nossas questões. Então, hoje, por exemplo, nós temos leis que têm lá algumas digitais nossas, né? Então, é isso que é importante. Só que a gente só consegue fazer isso se a base nos alimentar dos seus problemas e a gente poder produzir as soluções. Até complementando, Rafael, o que o Roberto comentou, a Cepar e a SEBRA, a SERGS, elas surgiram por um problema muito pontual de tributária em 2003, virada para 2004. E aí, o que nós entendemos? O que a diretoria, os empresários, os movimentos entenderam? De que nós precisávamos ter assento e precisávamos ser ouvidos. Então, numa discussão onde se resolve, ou se indica, ou se planeja alguma mudança, você tem que estar presente, você tem que levantar a mão e falar, olha, o setor aqui tem essa opinião, essa sugestão, e a SEBRA é fundamental nisso. E, logicamente, que as demandas estaduais se concentram na SEBRA para poder levantar a mão, olha, isso é ruim para o setor, podia ser de outra forma, vamos estudar melhor, qual que é o melhor tema. Então, nós lá em Brasília, tanto nas épocas das subvenções, do PEP e PEPRO, né, Roberto, na Conab, gestão junto à Conab, nós criamos um plano de armazenagem em 2012, 2013, que nós levamos um estudo para o governo e na época o governo adotou esse plano e falou assim, isso é o ideal para nós. E teve uma época muito boa, né? E agora retroagiu por causa de custo de dinheiro, toda essa questão. Mas a gente conseguiu avançar. Então, o setor ser ouvido, o setor levantar a mão e falar assim, eu preciso ser ouvido, eu preciso ser atendido e a gente precisa estudar melhor, é muito importante. É o trabalho da SEBRA. E aí a gente tem feito isso durante os 20 anos da associação. O próprio DAP, né, Luciano? Exatamente. O DAP para nós aqui no Rio Grande do Sul é tão importante, Santa Catarina também, né? Especialmente por causa do tamanho das propriedades, né? Que é aquela soja produzida para biodiesel, né? E que durante anos, né, foi uma bandeira da SEBRA, né? Uma demanda dos gaúchos, dos catarinenses. Paraná já não tem tanto isso, né? E que capitaneada então lá pela SEBRA, foram tantas diretorias e cada um entregando lá dativamente parte do seu tempo em prol do coletivo, né? Então essas demandas que partem das regionais, né, que são alimentadas lá, que alimentam a nossa nacional, vem um retorno em forma de benefício aqui para as nossas bases. A relevância é muito grande. Deixa eu botar um pouquinho de pimenta nessa conversa aqui, tá muito amena. Roberto, está há quanto tempo na SEBRA? Eu comecei na CEPAR, na Associação de Cerealistas do Paraná. Eu sou de Brasília mesmo, nascido em Brasília. Eu trabalhava na Confederação Nacional da Agricultura, na época era CNA ainda, agora é Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, agora não, já tem tempo.
E trabalhei também na vice-presidência da Câmara, trabalhei na vice-presidência do Senado. Aí houve essa oportunidade, eles estavam com um problema muito grande, que era o fim da cumulatividade de PIS e CONFINS, né, na virada de 2003, 2004, que praticamente o setor que não pagava nada de PIS e CONFINS ia pagar 9,25%. Então imagina um setor que tem uma margem de 0,5% ser tributado em 9,25% e o seu concorrente não ser... Ele ia ser... é acabar no mercado, né? Ia ser praticamente, não existir cerealistas, né? Foi um trabalho da SEBRA, com a CEPAR e com a SERGS, que a gente conseguiu alterar no nascimento da SEBRA. E, na verdade, a SEBRA nasceu para resolver esse problema. Só que depois a gente viu que tinha tantos outros problemas, falou, não, acho que isso daí não dá para ser episódico. Tem que realmente ser perpétuo esse esforço aqui em representação. Então, quer dizer, praticamente a idade da SEBRA, você está acompanhando a SEBRA. Desde o nascimento da SEBRA. Bom, então já negociou e já teve interlocução com Dilma, com Lula, com Bolsonaro, com Temer. Sim. O que é mais fácil, negociar com a equipe do Bolsonaro ou do Lula? Não me faça uma pergunta dessa, né? Olha, assim, são tratos distintos, realmente. Aqui eu não vou falar assim, por exemplo, não existe forma de posicionamento institucional de uma entidade que se quer ver séria de fazer só tratos realmente republicanos. Isso daí é uma condição dos diretores, do conselho, e sempre foi assim. Então a gente tem um cuidado de encaminhar todos os parâmetros técnicos que envolvem nossos argumentos para fornecer subsídios na tomada de decisão. E a depender do perfil do governo, a questão política pesa mais ou a questão política pesa menos, né? Então, assim, pode contaminar a base. Então, determinados perfis, aí não me provoca que eu não vou dizer, mas determinados perfis de discussão, o embasamento técnico se sustenta mais do que o político. Então, lógico que tudo passa pela política, Rafael. Não tô negando a política não, porque lá em Brasília tudo passa pela política. Mas você está chancelado tecnicamente, às vezes tem um peso para determinado perfil político do que para outro, né? Então, em vez de ser quem é que vai mandar o recado, é qual o recado. Vou fazer uma pergunta amena, então. Como mostrar para o atual governo a importância do segmento do agronegócio, como ele é importante, como é que a SEBRA se posiciona para mostrar, para apresentar o agronegócio, o trabalho sério que é feito pelas empresas cerealistas e pelo produtor rural? Olha, já está bem consolidado o setor cerealista em termos do seu papel dentro do agronegócio, independentemente do perfil do governo. Né? Praticamente nós nascemos dentro do governo do PT, na época do Lula, né? No primeiro mandato do Lula, nós nascemos ali. E essa consolidação foi sendo feito muito trabalho, havia preconceitos da área econômica, né? A gente, na discussão do PIS e CONFINS, o pessoal da Receita achava que a gente era trocador de nota, que não tinha armazém, não tinha nada, só fazia rolo com papel. Era uma coisa absurda, ao ponto de a gente levar algumas autoridades para conhecer as plantas e tudo mais, e houve essa sensibilidade, a gente tem que ser bem... Houve essa sensibilidade, tanto é que nós fazemos parte de vários fóruns de discussões, nós interagimos com todas as alas políticas, porque para a gente ter um trato institucional, nós temos que acender a vela para o santo da vez, Rafael. Tem que ser assim. O pragmatismo nosso são os interesses das empresas cerealistas. E assim tem que ser, independentemente da esfera política. E para cada espectro político, a gente tem realmente um trato que a gente tem que realmente nos impor, do ponto de vista principalmente técnico, né? E assim, hoje o atual governo, ele já dá importância, ele conhece a importância do agronegócio, não há dúvida, conhece a importância do agronegócio. E existem algumas discussões que às vezes extrapolam alguma decisão política simplesmente, né? Nós somos bombardeados diuturnamente por questões internacionais. A exemplo do que aconteceu, a questão lá da Europa, lá, que eles estão exigindo uma política de não desmatamento que a gente tem que exercer, era para ser a partir de 2025, conseguimos prorrogar para 2026. Então, às vezes, a política nacional, ela muito se move, nós estamos vivendo um mundo globalizado, não há como negar isso, então se move muito em função dessas discussões internacionais. E eu sou muito otimista com relação ao agronegócio brasileiro. Eu acho que a sociedade já percebe, independentemente do espectro político, há um bom entendimento da nossa importância. Só que isso aí foi com muita luta, com certeza, muito preconceito. Há muito pouco tempo atrás nós éramos desmatadores, trabalhista a gente era horroroso, né? A questão ambiental horroroso, a questão trabalhista era horroroso, a gente
tudo de errado era o agro. Hoje não. Hoje o pessoal consegue enxergar o nosso do tamanho com a responsabilidade que a gente tem. Então eu estou muito confiante, independentemente do espectro político, estou muito confiante de que o agronegócio tomou um caminho que não tem volta no Brasil. A gente tem que aproveitar, são essas ondas realmente. Espero que não sejam ondas, que seja um ciclo perpétuo. Mas tem que aproveitar isso. Deixa eu aproveitar e entrar nessa questão da sustentabilidade, né? Com essas novas exigências, o que se tem hoje, até para orientar o cerealista e orientar o produtor, com questão relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade, o que se quer lá fora, principalmente da Europa? A questão da Europa é uma discussão, Rafael, muito radioativa, porque o setor cerealista, ele trabalha no meio da cadeia, né? Sim. Ele tem dois clientes, o cliente que compra a soja dele e o cliente produtor rural, onde ele compra a soja do produtor. E a gente está no meio, porque o nosso cliente que compra a nossa soja quer uma coisa, e o produtor que nos vende quer outra. E a gente tenta equilibrar essas pontas. Só que o mercado europeu, ele tem uma agenda ambiental, na minha opinião, muito viciada, pouco técnica, onde ele acaba contrapondo a legislação ambiental nacional, via Código Florestal, que é uma das leis mais duras ambientais do mundo, onde o produtor aqui, ele cumpre o seu código, sua legislação ambiental 100%, que hoje, para determinados atores da Europa, não serve. Eles querem impor o seu código lá, entendeu? Só que o que acontece nos nossos cerealistas é uma exigência do mercado europeu. A gente pode escolher simplesmente não vou atender. A gente tem que ver quais são as repercussões disso para o próprio produtor rural. A nossa chancelaria tem a capacidade de confrontar isso e impor nossas condições, porque isso é uma questão nacional, entre nacionais, entre Europa, entre Brasil. Então, assim, a gente tem condição de empurrar essa agenda? Eu não sei, confesso que eu não sei. Então, o que a SEBRA está fazendo é o seguinte, conhecendo quais são as exigências, nos preparando para o pior. Não que a gente está torcendo para o pior, não, mas nos preparando, porque uma vez, se isso for imposto, o que as empresas cerealistas têm que orientar os seus clientes para se adaptarem. Que são coisas assim que a gente quer tirar esse peso do produtor rural e até às vezes assumir algumas coisas com relação a essas exigências, para tornar essa relação, vamos dizer assim, essas exigências e a nossa relação com o produtor rural mais fluida também. Só que é muito difícil. Então, assim, a gente comemorou o fato de ter prorrogado mais um ano, isso daí para o pessoal se adaptar melhor, mas como o papel institucional da associação, junto aos associados, as empresas cerealistas, fala assim, olha, e estamos conversando com outras entidades, com a Biov, com a ANEC, que são as tradings que sofrem diretamente essas pressões, para falar assim, olha, vamos entender o que está se exigindo do produtor rural, o que pode, o que não pode, vamos tentar colocar isso daí numa esteira que seja operacional e também, mas não vamos constranger o nosso cliente, porque é a gente que no fim do dia está ali na balança, conversando com ele, comprando e vendendo. Então, vamos com calma, vamos ver como é que a gente pode construir. Estamos construindo junto com eles. Então, nos preparando para o pior, nós vamos enfrentar melhor essa questão. E é inegável, né, Roberto, complementando, de que mudanças vão acontecer. Né? Talvez gradativas, talvez menos agressivas, mas elas vão ter que acontecer. E tanto o produtor, quanto a empresa, quanto os três vão ter que se adaptar. Então, nós estamos nesse papel de fazer essa transição da melhor forma possível e fazer com que as empresas entendam. E as empresas, obviamente, vão ter que entender isso com os seus produtores. Mas a mudança vai acontecer. A gente só quer que ela aconteça de uma forma menos agressiva. Acho que o que nos dá fôlego hoje é que o mercado consumidor maior é a China e que o nível de exigência da China é menor também que a Europa como um todo, né? Mas esses níveis também no mercado chinês gradativamente tendem a aumentar, né? Então nós temos que estar preparados para essas mudanças, né? E nós não precisamos deixar para mudar quando a água chegar no pescoço. E tem uma questão comercial, né, Meneghel? Porque, por exemplo, a partir do momento que possa haver uma tratativa diferente com a Europa, a China vai olhar assim, vai receber uma carga e vai falar assim, poxa, há uma variação de preço aqui, caiu o preço. Eu não quero pagar isso daqui não. Estou gostando do que a Europa está fazendo aí, vou usar o que a Europa está fazendo para refugar as minhas cargas aí. Começa a contaminar essa discussão, entendeu? Então, assim,
você traz a discussão ambiental para uma discussão fortemente comercial que contamina tudo. Então, assim, a gente tem que estar preparado para poder enfrentar esse debate. E considerando que o volume especulativo de grão é infinitamente maior que o volume físico de grão, nós ficamos muito na mão do pessoal que faz a especulação. Exatamente. Vamos entrar num assunto de encerramento importante para as associações que são novos associados, né? Quais são as estratégias que, vamos lá, a SERG está utilizando para trazer novos associados? É um trabalho permanente, porque, na verdade, nós não conseguimos chegar numa empresa e já trazê-lo como sócio. A gente vai garimpando, nós temos aqui no estado algo em torno de 250 empresas, mais ou menos, né? Temos um volume significativo que está dentro da associação já, são 79 empresas hoje, mas nunca paramos de trabalhar. Recebemos inúmeros não e voltamos na mesma porta, e voltamos e voltamos. Na verdade, uma necessidade de vender para o empresário a necessidade de participar de um grupo maior de discussão. Porque, como disse o Roberto anteriormente, as demandas da Associação Nacional saem das estaduais. As nossas demandas vêm dos associados, vêm das empresas. Quando o empresariado tiver a consciência lá em todas as pontas de que ele precisa de um ente juridicamente formatado para levar as demandas para uma esfera superior, ele passa a entender que é importante a participação. Nós temos, infelizmente, aí, em muitos empresários o olhar de que é mais um custo para a empresa. Na verdade, o que a gente tenta fazer é mudar essa percepção para que ele olhe como se fosse um investimento. E, de fato, é um investimento. Investir em alguém que possa defender em todas as searas, por assim dizer, é fundamental. Luciano, e como se muda essa percepção de que é um custo apenas? Muitos empresários que a gente visita e a gente conversa, muitas vezes, quando você mostra para ele uma legislação, uma alteração, o empresário fala, isso aconteceu porque o governo quis. E a gente fala, não, isso aconteceu porque nós atuamos em favor da sua empresa. Então, eu estou, desde 2003, completo 21 anos junto com o Roberto, agora de associação, e essas visitas e essas conversas são assim, você viu isso, essa alteração? Vi, então foi nossa. Porque assim, a associação e a legislação, ela não consegue blindar só quem é associado. E aí nós estamos trazendo isso através das parcerias. Então tem algumas parcerias que a gente fala, isso é exclusivo para o associado. E aí ele vê um benefício. Isso tem um diferencial de mercado, tem uma exclusividade, tem um benefício, ok. Mas a representatividade dele ser ouvido, porque sozinho, ele chegando no parlamento, ele não vai conseguir. E ele tem que entender, e é isso é o nosso papel, de mostrar para ele de que em grupo, junto a uma associação, a voz dele é multiplicada. Então não é só um empresário. Nós estamos falando no nome de... A SEBRA hoje 140, quase 150 empresários. Então, 150 empresários, quantas filiais, quantos empregos, quantos produtores nós atendemos, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a SERGS, ela tem uma entrada de 60% da originação. No Paraná, nós temos 40% da originação de soja, milho e trigo. Trigo um pouquinho mais, milho um pouquinho menos, mas soja de originação. Então, olha a importância disso. É muito relevante. E quando o empresário ele se sente protegido, quando o empresário se sente representado, ele vê aquilo não como um custo, mas como um benefício para ele. Então esse é o papel. Para encerrar, a SEBRA também lançou uma campanha de novos sócios, né, Roberto? Sim, lançamos uma campanha recentemente agora, né, abrindo para dar conhecimento para a sociedade do agro, o nosso trabalho que estamos fazendo e aquilo que o Meneghel e o Luciano falaram, assim, quais são as vantagens dessa pessoa. Porque além da questão política, de representatividade, de legitimar uma ação institucional, porque aqui eu não estou falando em nome de uma empresa AB, eu estou falando em nome de um setor inteiro. Tem a questão também do network, que dentro do ambiente de uma associação acontece. O que você está fazendo, empresário, aqui? Como é que você resolveu esse problema? Os encontros que a gente faz, os jantares, e às vezes vão atores políticos mesmo para discutir, para poder sentir o problema da pessoa. Então, assim, entendemos que quem está de fora desse ambiente associativo, eu acho que perde comercialmente, porque a gente se antecipa em alguns movimentos políticos onde a própria empresa pode se posicionar com relação a investimentos, com relação a vendas, com relação a alguns tipos de possíveis de precificação. E quem está fora disso não tem nem a informação, não sabe que foi publicado um edital para que ele pode se capacitar, ele não sabe que uma legislação saiu publicado um diário oficial, uma determinada lei que ele vai ter que se movimentar. Então, assim, quem está de fora está perdendo. Para mim isso é claro.
mas a percepção do empresário, ela é só de uma mensalidade baixíssima, que ele vai ter no final do mês. Mas se contar no final do ano, esse valor fica muito barato, muito barato. Tá certo. Deixa eu agradecer a presença aqui dos nossos convidados. O assunto foi muito bom, mas passamos de 1 hora aqui conversando e teremos muito mais assuntos para conversar. Agradecer ao Roberto Queiroga, diretor executivo da Sebra, o Luciano da Cepar e também diretor da Sebra, e o Menegol da Acerdes. Muito obrigado. Também ao nosso diretor jurídico, Parreira, da Sebra, aos nossos participantes da plateia, Websilos, Viasoft, corretora de seguros aqui, AgroSafe. Muito obrigado pela presença. Queremos agradecer também nossos parceiros, a Carpan, pioneira na fabricação de máquina rotativa de limpeza de grãos e de trilhadeiras, tecnologias para uma pós-colheita de qualidade, foca em gerando soluções e integrando tecnologias desde 1947. Websilos, referência em assessoria técnica no segmento de pós-colheita e armazenagem de grãos. Mídias, comunicação e marketing, especialista na produção de vídeos para o agronegócio. Portal Agronovas, que divulga o podcast Papo com Cerealista. Você pode acessar lá no site, no agronovas.com.br, ou ir direto no canal do YouTube, no Agronovas Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo.